Seja bem-vindo ao Teologia Atre, Teologia para a Vida. Vamos reagir a mais um arminiano falando mentiras sobre o calvinismo, mas dessa vez não é só reagir e difamar ele, não é só não. Eu quero ajudar aqueles que não entendem a doutrina reformada, assim como os pastores que ele vai citar nesse vídeo, e dar uma direção para vocês a respeito do que é verdade, né, do que o calvinismo ensina sobre o que ele vai falar, tá bom? Então, ó, esse vídeo vai mostrar o vídeo do pastor aí, que é um pastor arminiano. Eu vou mostrar na Bíblia o problema desse argumento, além de mostrar outros problemas do próprio argumento, e vou mostrar o que Calvino ensinava sobre o problema dele. Tem um monte de coisa no vídeo hoje, então você tem que ficar comigo e a gente já vai direto para ele aqui, tá? Antes disso, eu quero agradecer algumas pessoas aqui porque eu estou usando um monitor novo, tá? Alguns inscritos e membros do canal colaboraram para comprar esse monitor. E é melhor para eu gravar porque eu tô com as vistas ruins. Na real, minhas vistas estão ficando cada vez pior porque eu tô revisando um livro que eu tô traduzindo e eu tô ficando assim, ruim das vistas. E aí o que acontece? O Felipe, o Francisco, o Davi, o Edson Freire e o Alex Nogueira se juntaram e colaboraram para que eu comprasse o monitor que eu estou usando agora. Muito obrigado a esses irmãos aí que se importam com a verdade e gostam do nosso canal e quis colaborar, tá bom? Outras pessoas colaboraram comprando o livro Texto e Contexto em PDF que eu tô vendendo lá no site. Olha só, eu vendo material e gasto com vocês. E é isso mesmo, para colocar aqui. Eu ainda tenho que colocar um computador novo ainda, mas o monitor já tá bom. Graças a Deus já tá dando para ajudar. Se você quiser comprar o Texto e Contexto para você estudar em casa e ainda colaborar com o canal, esse QR Code que vai fazer você ir direto para a página, tá bom? Então, se você está me vendo no celular, lá na descrição tem o link também. Pessoal, vamos lá agora falar sobre isso aqui. Primeira coisa, vamos ouvir ele falando para depois eu argumentar. Eu vou deixar tocar aqui e aí eu vou comentar na metade dele mais ou menos. Presta atenção no que ele vai falar. Ouve a sabedoria desse jovem. Então, torna-se algo muito liberal, libertino. Precisa ter cuidado. Isso não pode entrar no arraial arminiano, pentecostal, carismático de jeito nenhum. Agora que ele vai começar. Tava no finalzinho ali que o Instagram não tem controle, né? A cara dele ali reflete bastante a situação do menino, né? Vamos ver agora, ó. Eu recebi denúncias de pastores em igrejas em São Paulo, BH, que Ó, ele tá falando que ele recebeu denúncias de pastores de igrejas, ele não fala quais são as igrejas, mas no finalzinho, aparentemente, são igrejas arminianas, né, de pastores que conhecem a doutrina da graça e agora começam a agir de forma diferente. É isso que eu entendi. E esses pastores aí são de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Então, ó, pastores, estão denunciando vocês por Armínio Sincero. Que pessoa, né? O Diego aí tá recebendo as denúncias de vocês. Vamos continuar ouvindo aqui. no carnaval, eles vão para o carnaval, deixam as suas esposas em casa, vão para o carnaval, se prostituem, usam droga. Ô Diego, deixa eu pensar aqui de um pouco. Calma aí, você está me dizendo que existem pastores em Belo Horizonte e em Minas Gerais, usuários de droga e alcoólatras, e são pastores. E ele está dizendo que esses pastores no carnaval deixam suas esposas em casa e poca pro carnaval. Carnaval de São Paulo, hein? Eita! O pessoal de São Paulo tá terrível, hein? Belo Horizonte também. Olha, eu sou mineiro, hein, cara? Eu sou mineiro, mas eu não sou assanhado assim, não. Eu sou mineiro e sou calvinista e eu respeito muito a minha esposa. Aliás, eu daria a minha vida pela minha esposa, né? Minha família é muito importante. Mas esses pastores que o Diego tá falando aqui, eles deixam as esposas em casa, vão lá, tocam o terror no carnaval. E o que que eles fazem? Né? Vamos ver o que ele vai continuar. Pulam lá o carnaval e voltam para a igreja ora por eles, eles continuam pastor. Calma aí. Então eles fazem isso todo ano. Eles vão lá pro carnaval, pula o carnaval, e aí volta para a igreja recebe eles de volta, ora por eles e eles continuam sendo pastor.
Eu não sei de qual igreja isso acontece, mas eu não ficaria nessa igreja, tá? Eu nem denunciaria esses pastores, eu sairia dessa igreja, que é a melhor coisa que alguém pode fazer num lugar assim. Mas ele vai apontar o problema, né? Tipo, ele tá falando o problema, ele vai apontar a culpa agora. De quem é a culpa disso, Diego? Aliás, você que é arminiano, de quem é a culpa quando eu pratico o mal? Quando eu peco contra o meu irmão, de quem é a culpa? Hein? Eu vou responder daqui a pouco, mas vamos ver de quem que ele vai culpar agora. Foram questionados por que disso. Ele diz: não, nós somos eleitos, é impossível perder a salvação. Então, se Deus já elegeu e nós somos salvos, basta pedir perdão e está tudo certo. E a igreja aceita. O cara que deveria defender o livre-arbítrio e a responsabilidade do homem vem a público, numa tentativa de difamar a doutrina que não defende o livre-arbítrio, vem a público usar a doutrina como soberania sobre a pessoa, quebrando o livre-arbítrio. O Diego acabou de falar que não existe livre-arbítrio e nem responsabilidade, que é a responsabilidade da doutrina. Ele está falando que esses pastores voltam para casa e falam que eles podem fazer isso porque a doutrina que eles acreditam ensina que é só pedir perdão que a pessoa é perdoada. Bom, eu acredito que essa igreja não seja reformada, né? E esses pastores também não, até porque essa doutrina que ele ensinou não é reformada, é uma doutrina esquisita, é uma doutrina estranha. Mas se isso acontecer, vamos supor que isso aconteça, fuja dessa igreja, porque ela não é pastoreada por um pastor, mas por um lobo. Então você tem que fugir desse lugar, tá? Vamos supor que isso aconteça. Vamos supor que essa igreja não esteja situada ali na imaginação do Diego, né? Ó, olha o barulho, ó. Chama a polícia. Chama a polícia para ela, porque esse pastor está endemoniado. Mas uma coisa que é interessante, ele vai falar que esses pastores culpam a doutrina por isso. Será que pode culpar a doutrina? Na verdade, não, gente. É óbvio que não. O que o Diego está fazendo é colocar medo nas pessoas que estão tendo contato com a teologia reformada para que eles tenham medo, nojo e raiva da doutrina bíblica da perseverança dos santos. E ele faz isso criando uma situação mentirosa. Óbvio que não deve existir igreja assim. Impossível, cara. Se existe uma igreja assim, saia dela, tá? Mas ele cria uma situação imaginável para que vocês fiquem com medo da doutrina. Então, seria muito mais óbvio, muito mais simples o Diego gravar um vídeo lendo a Bíblia, que é o que eu vou fazer agora, e explicando por que, que a pessoa perde a salvação, do que inventar uma mentira. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu tenho mais de 18 anos. Você tem quantos anos? Você sabe que isso é mentira. Por mais arminiano que você seja, eu não estou questionando o seu nível de arminianismo. Estou falando, você sabe que isso é uma mentira. Beleza? Esses pastores aí, pseudo-pastores, eles estão no templo da mente do Diego Aquino. É lá que eles nascem. Mas ele disse isso para que as pessoas tenham medo, né? E aí ele vai alertar. Agora vem a grande questão do vídeo do Diego, ó. Então, assim, imagina, se os líderes fazem isso, imagina a congregação. Então, Então, tipo assim, se aqueles pastores fazem isso, imagina o restante da congregação. Realmente, cara, faz sentido, né? Eu até diria que as esposas desses pastores nem deveriam reclamar, porque se os pastores fazem isso, elas fazem pior, né? Elas não devem reclamar. Pastor foi para o carnaval, as pastoras vão dormir com os membros, né? Vão aproveitar, já que o pastor saiu, né? A ovelhinha faz a festa. E ele está dizendo que não apenas os pastores, mas os membros da igreja também são piores do que eles, né? Igrejas de Belo Horizonte e de Minas Gerais, convertam-se, hein? Convertam, vocês vão pro inferno desse jeito aí. Se você pertence a uma igreja do Diego que ele falou aí, ó, não dele, a que ele citou, saia dessa igreja, se arrependa, crê em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Mas esse é o alerta dele, ó. torna-se cara, algo muito liberal, libertino. Libertino. Precisa ter cuidado. Isso não pode entrar no arraial arminiano, pentecostal, carismático de jeito nenhum. Você não pode entrar no arraial. E é engraçado que ele citou a doutrina, ele citou o pentecostalismo e o arminianismo,
Porque essa visão contrária à doutrina da perseverança dos santos revela que estas pessoas, o Diego e aqueles que discordam da perseverança dos santos, revelam que essas pessoas não acreditam de fato no Espírito Santo. Se há algum pentecostal que discorda da perseverança dos santos, ou ele discorda por não conhecer a Bíblia, ou por não acreditar no próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, habitando no crente, vai fazer com que ele ande em santidade e não indo para o carnaval. Então, se você é salvo e vai para o carnaval, a primeira questão está errada. Você não foi salvo. Você vai para o carnaval porque você é mundano. O Espírito Santo ainda não habita em você. Ele não te converteu ainda. Talvez nunca vai converter. Fique sabendo disso, tá? Então, o maior problema desse argumento é que ele revela uma incredulidade na ação do próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não consegue impedir nada. Ele nem está em vocês, né? E por que eu posso falar que é isso? Porque a Bíblia, lá em Ezequiel 36, por exemplo, é só um dos exemplos, né? Ela vai falar sobre uma profecia a respeito da conversão, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Em Ezequiel 36 é uma profecia sobre a salvação do povo de Deus. Então o profeta fala: olha, eu vou tirar vocês que estão perdidos, eu vou trazer vocês para perto de mim, eu vou limpar os pecados de vocês, ó, eu vou batizar vocês na água. Tá vendo aqui no versículo 26, ó? Caramba, que tela bonita, né? Eu consigo investir na tela quando vocês investem no canal também. Tá aí, ó, para vocês verem, né? Ó, então aspergirei. O versículo 24 antes, né? Ó, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. A vossa terra que é o reino de Deus. E Jesus, em João 10, disse isso aqui, é ele que veio fazer isso aqui. E aí, nesta vinda para nos salvar, ele vai aspergir água pura sobre nós e vai nos purificar. Isso é um arrependimento, tá? É uma visão, é um texto profético, significa que Deus viria nos limpar, tá bom? Nós seremos purificados de todos os nossos pecados, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso aqui não é algo que vai acontecer quando Jesus voltar. Porque ainda tem um ponto importante aqui, que é a conversão, no próximo versículo. Então, isso aqui aconteceu quando Jesus veio, tá? A proclamação do Evangelho, a salvação pela graça, mediante a fé, é esse acontecimento. Então, aspergirei água pura sobre vós. Jesus já veio, morreu, ressuscitou. E quando nós cremos nele, nós somos perdoados dos nossos pecados, e somos perdoados de fato, né? E aí Deus, ele muda o nosso coração, ó, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Por que um coração de pedra contra o coração de carne? O coração de pedra não consegue pensar e sentir a vontade de Deus, ele não é sensível à vontade de Deus, mas Deus prometeu que, além de derramar água sobre nós para nos purificar, faria com que esse coração de pedra se torne um coração de verdade, passe a sentir as coisas. Mas o texto não para por aí, e é aqui que está o fato, né? Ó. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora, você consegue imaginar uma pessoa que passou por esse processo fazendo o que o Diego estava falando? Olha a cara dele aí, ó, como fica. A gente leu a Bíblia, muda, né? Então não tem como. Quando você prega sobre a perseverança dos santos, você está pregando que Deus, pelo seu Espírito Santo, faz com que os crentes perseverem até o fim. Nós perseveramos. Lutamos contra o pecado. Pecamos, óbvio, todos nós pecamos, tá? É por isso que precisamos recorrer ao nosso advogado fiel, como nos escreveu João na sua primeira carta. Pecamos. Agora, só podemos fazer isso porque o Espírito Santo, ó, como está aqui, ele habita em nós, ele nos toca, ele nos leva ao arrependimento e nos arrependemos, entende? Então,
É por isso que falar que não existe perseverança dos santos, falar que você perde a salvação é o mesmo que falar que o Espírito Santo não está em você, porque a promessa de Deus para a sua vida é que o Espírito Santo habitaria em você e faria com que você andasse nos caminhos dele. Então é por isso que é impossível o que o Diego está falando no vídeo dele, a não ser que essas pessoas não sejam convertidas, tá? E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Não é que vocês vão desejar, o meu espírito vai fazer vocês andar na minha vontade, nos meus estatutos. O meu espírito vai fazer com que vocês guardem os meus juízos e observem os meus juízos. Isso aqui é uma vida de santidade, que é operada pelo Espírito Santo. Agora, quando eu falo que você vai pra balada, se prostitui, a sua esposa fica em casa, se prostitui com todo mundo da igreja, que é o que ficou ali subentendido, você está falando de uma população inteira que nunca foi salva. Ou você está falando de uma população inteira que não acredita no Espírito Santo. Aliás, você está falando que você não acredita no Espírito Santo. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, se a palavra de Deus promete que enviar o Espírito Santo para que a gente viva em santidade, se você disser que isso não acontece, você não acredita no Espírito Santo. É óbvio. Talvez o Diego seja uma dessas pessoas que acredite que o Espírito Santo é só uma força, é só uma energia que me enche, que me esquenta, que me faz arrepiar. Né? Talvez ele acredita nisso, mas nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa da Trindade, ele está em nós, ele está aqui nos incentivando a caminhar, nos levando ao arrependimento. É ele quem faz isso em você. Olha, se você é de uma igreja pentecostal e nunca falou em línguas, mas sente o que eu estou falando aqui, sente repulsa pelo pecado, sente que você tem que se esforçar mais porque você foi salvo, saiba que esse é o sinal de que o Espírito Santo está em você. Então glorifique a Deus por isso. Pode glorificar a Deus por isso. Agora, olha que contraste, né? Entre o que um calvinista ensina e o que um arminiano fala que a gente ensina. É muito grande, né, pessoal? Mas e Calvino? Calvino também falou sobre isso, né? Aliás, eu quero fazer propaganda aqui do meu livro, né? Ó, Diário de Bordo 85, ó, aborda esse tema também, tá? Essa é a capa da segunda edição, já está na terceira e última edição do Diário de Bordo, tá? Com vários estudos aqui dentro. Olha só que legal. Vários estudos aqui dentro, e um desses estudos, aliás, eu abri aqui para vocês, ó, no estudo número 5, um pequeno tratado sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Um pequeno tratado sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. E eu sou cessacionista, tá bom? Mas eu falo sobre dons. Qual é o problema, né? E depois desse capítulo, vem o capítulo onde eu analiso o argumento de Calvino acerca da perseverança dos santos, que é o que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Eu fiquei interessado no livro. Esse link aqui, ó. Você vai lá e você vai poder comprar o meu livro, tá bom? Agora vamos ver o que Calvino... Eu vou abrir o meu livro para vocês verem como é que ele é, ó. Tá aqui, ó, capítulo 6... Né? Foi escrito em maio de 2019, foi um estudo que eu levei para a nossa igreja para falar sobre isso, e aí ele entrou no nosso livro também, beleza? Ó, eu vou falar aqui uma introdução, sinergismo ataca a doutrina da graça de Deus e a certeza da salvação, uma análise do argumento histórico de João Calvino, beleza? Vamos passar rapidinho aqui para essa parte do texto para a gente não enrolar mais. Vocês já entenderam, eu sei. Só que é importante vocês verem o que Calvino falava, já que eles batem tanto em Calvino. O que Calvino falava, né? Vamos ver agora. Esse aqui é o texto, ó. Esse texto foi extraído do livro As Institutas de João Calvino, da editora Fiel, tá bom? Se você quiser ter acesso a ele, você pode comprar o livro da editora Fiel, que vai estar esse texto lá. Ali no número 1, no final, é a referência ao texto. Eu não vou fazer o estudo completo com vocês, mas já tem ele aqui no canal. Então eu vou deixar vocês com vontade de procurar no canal. Vocês vão procurar lá Calvino e a Certeza da Salvação e vai ter o estudo completo. Eu só quero mostrar para vocês o que Calvino escreve sobre isso, tá bom? Uma coisa interessante aqui para vocês também. Lá no blog, eu coloquei um estudo completo, uma análise completa das doutrinas arminianas, tá bom? Tá nesse link aqui, ó. Tá aqui na descrição e nesse QR Code. Uma análise de todas as doutrinas arminianas
que são contrárias ao calvinismo, uma análise bíblica e lógica a respeito das doutrinas também, tá? Então você pode ir lá, esse é um estudo que ele tem que ser comprado no Hotmart, mas eu vou deixar o capítulo 5 para vocês de graça. Então você vai baixar o capítulo 5, que é sobre a perseverança dos santos ou a queda, né? E vocês vão poder estudar lá à luz do que os calvinistas ensinam, tá? Vai ser bem interessante, depois faça isso. Vamos terminar então? João Calvino escreveu o seguinte, pessoal, ó, além disso, como a igreja é o povo eleito de Deus, nunca negamos isso, nem temos medo de falar, não se pode suceder que os que já são realmente seus membros finalmente pereçam, ou se percam com dano irreparável. Aqui a questão é, se percam com dano irreparável, guarda isso na cabeça, tá bom? Pois a sua salvação repousa em um fundamento seguro e sólido. Assim, mesmo que toda a estrutura do mundo viesse a desabar, ela, a salvação em si, não poderia tremer ou cair. Primeiro, a salvação tem a ver com a eleição de Deus. Não pode mudar nem falhar, a menos que a sabedoria eterna também fosse um roldão. A menos que a sabedoria eterna também não fosse certa. É isso que ele está dizendo, tá? Portanto, eles podem titubear, eles podem vacilar e até mesmo podem cair. Porém, não contenderão uns contra os outros, porque o Senhor sustentará a sua mão. E é isso que Paulo diz lá em Romanos 11, 29, pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, aqueles a quem o Senhor escolheu foram entregues ao cuidado e à guarda de Jesus Cristo, seu Filho, a fim de que ele não perca nenhum deles, mas os vivifique no último dia. João 6, 39 até o 40. Então, o que João Calvino ensina? Ele ensina que pode ser que nós pequemos. E, de fato, a gente peca, mas não se percam com dano irreparável. Quando ele fala perder com dano irreparável, ele está falando sobre perder a salvação, um dano irreparável, tá? Ele está admitindo que nós pecamos porque somos humanos, né? Isso é óbvio. E ele está dizendo que é impossível que nós nos percamos para sempre, beleza? Por quê? Por que não vamos nos perder para sempre? Simplesmente porque fomos eleitos? Não, não apenas por isso, mas porque Jesus prometeu que nenhum daqueles que ele salvou se perderia. Ele mesmo nos protege. E como é que Jesus nos protege? Enviando o seu Espírito, como a gente viu aqui em Ezequiel 36. Entende? Então é isso que a doutrina reformada ensina. Nós não perdemos a salvação, porque a nossa salvação não repousa no nosso livre-arbítrio, mas nas mãos de Jesus. O que Jesus falou? Eu não vou deixar nenhum se perder daqueles que o Pai me deu. João 6 vai falar sobre isso. João 10 vai falar sobre isso também, João 10, 28. Aqui no meu livro eu faço uma análise sobre todo o texto e também tem uma análise sobre João 10, tá? Você vai entender melhor, mas tem um vídeo completo aqui no canal, né? Você pode assistir essa parte que você pode assistir, ao invés de comprar o livro, beleza? Pessoal, ficou claro o que a gente ensina? Não tem nada a ver com o que esse cara fala, não tem nada a ver, o que ele está falando é mentir para vocês, ele está demonstrando mais uma vez o que eu sempre falo. Aliás, tem um capítulo inteiro aqui no meu livro sobre isso, né? Calvinismo para arminianos. É um dos capítulos desse livro aqui, onde eu falo que muitos arminianos mentem para sobreviver. E é isso que vocês estão vendo, ele está mentindo. Então, o argumento dele não faz o menor sentido. Ao invés de vocês irem assistir esses caras, eu quero debater com a doutrina calvinista, né? Beleza, não tem problema você fazer isso, né? Mas olha só, vou te dar uma ideia. Existe um estudo aqui no canal chamado Calvinismo para Arminianos. Você pode fazer ele sendo membro do canal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o meu blog, o blog da área de membros do canal. Você pode vir aqui e estudar todos os pontos que estão no livro também, se você quiser, e ficar consciente do que a gente ensina. Tá aqui, ó. São vários vídeos, ou são 9 vídeos a respeito do calvinismo para arminianos. E ao invés de você ficar perdendo tempo com esses camaradas aqui, você pode vir aqui na área de membros desse canal, seja membro para você ver, e vai ter todo o estudo pronto para vocês entenderem cada ponto da doutrina. E aí vocês podem debater usando aquilo que a gente ensina, o que é melhor.
do que inventar mentira, né? Não inventem mentiras. Eu ainda vou falar sobre um livro que o Martinez lançou, uma apostila dele, onde ele detona o calvinismo. Ainda vou mostrar aquele livro para vocês aqui quando tiver liberado. Eu ainda preciso traduzir, formatar, tem que fazer, que vai sair um livro meu, cara, que é impressionante. Ele é o mais polêmico que você já viu. Tenho certeza que você não viu livro mais polêmico que esse. Ele vai ser lançado em breve, tá bom? Então, ó, para você acompanhar essa notícia e o restante do que vai acontecer, se inscreva no canal, curta o vídeo e volte aqui para você olhar o que está acontecendo, beleza? Fiquem com Deus, de verdade. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe de fato. Isso não é apenas uma frase, nós cremos que Deus nos abençoa, que Ele nos acompanha. Então, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Tá passando um monte de vídeo aqui que você pode assistir. Tchau!